Ele cometeu 2 erros, tá? Depois cometeu uma coletânea de erros, mas inicialmente foi 2 erros assim que condenou. O primeiro já condenou de cara. Samuel foi lá e deu o recado para ele, né? Um recado triste. Diz que Samuel ele demorava-se a chegar e ele estava numa peleja, numa guerra. Conforme Samuel demorou a chegar, o que Saul fez? Uma função que não é dele. A gente já começa aqui, Deus falar com a gente, né? Às vezes a gente não tem um dom de louvar, mas a gente quer se infiltrar no meio do louvor, né? Às vezes, sei lá, deixa eu dar um exemplo pra gente não falar sobre louvor, né? E não ser ofensivo a alguém ou achar que é pessoal a alguém. A gente quer estar dentro da parte social da igreja. Não, Rose, que eu quero ficar ali, que eu quero sentar ali. Né? Ainda mais que a gente está tendo essa obra, esse projeto na igreja. Eu vou ficar sentadinho ali ou sentadinha ali. Mas a gente não sabe recepcionar as pessoas. Deus precisa trabalhar. A gente às vezes, ontem eu falava disso de ser Pedro, né? O Pedro, ele é o bronco. Ele age antes de falar. Ele é grosseiro. E às vezes nós somos assim. Então Deus tem que lapidar a gente primeiro. Como é que eu quero trabalhar na obra social se as pessoas vão vir trazer o alimento, eu não sei dar um bom dia, uma boa tarde, obrigada por ter ajudado a obra do Senhor, tá entendendo? Então, assim, foi mais ou menos isso. Saul, ele se enfiou literalmente onde ele não era chamado. A chamada de oferecer holocaustos e ofertas, né, ao Senhor era de Samuel. Ele era da parte do sacerdócio. Saul não era. Então diz que ele foi lá e ofereceu ao Senhor. E o Senhor desaprovou isso. E aí Samuel, quando chega, ele vai e condena a atitude dele e fala que o reino dele não vai mais subsistir. Ou seja, não vai existir mais esse reinado dele. Ele vai perder a cadeira dele monarca. Ele vai perder esse reinado para um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Davi. Né? Aí a gente vai ver logo depois a história de que um espírito maligno, né, que o Senhor permitiu, né, atormentava Saul. Davi vai tocar ali a harpa e o espírito saía, né? E ali a gente vai ver no capítulo de número 17 de Samuel indo lá. Jessé mandou Abinadab, depois ele mandou Samar, depois ele deixou passar todos os filhos dele, os 7 filhos dele, e ele falou, não é esse, Samuel, não é esse, Samuel, não atenta, uns olham pra aparência, Erabanda, cantarás, quantos olham pra gente pra aparência, né? Ai, aquela jovem ali, aquilo não tem cara de ser crente, não. Não, esse jovem, ele não tem cara de ser um grande pregador da palavra. Aquela jovem ali não tem cara de que o Senhor usa ela, né? Às vezes muito olham a gente pela aparência, talvez a forma que a gente se veste, ou que a gente coloca, né, ou algum utensílio que a gente usa no nosso corpo, né, ou o tamanho de um brinco é medido, se a gente usa calça ou usa saia, se a blusa é de alça ou é de mangona, igual eu tô aqui hoje, né, e as pessoas às vezes olham por este lado, mas Deus, ele na bandará subcantarás, ele não olha pra nossa aparência, ele, atenta pra alguém, segundo o coração. Foi assim que ele olhou pra Davi. E quando Jessé achou que tinha terminado, não, peraí, falta um. É o ruivo? É o menorzinho que fica atrás da malhada que leva a marmita para os irmãos? É ele, não é os meus guerreiros? Os meus fortões? E aí chega o menino Davi, Samuel vai lá e deita azeite em cima sobre a cabeça dele e unge ele a rei. Olha, foi fácil para Davi? Vamos contar no próximo vídeo aí as perseguições que Davi passou.